Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vegetação, sobre a classificação vegetal e sobre a classificação de acordo com os modelos brasileiros de classificação, que é o do IBGE e o do Aziz Absaber. Vamos começar fazendo uma descrição sobre o que é fitogeografia. Então, ao contrário do que muita gente imagina, na geografia a gente não sabe o nome de todas as espécies, a gente não caracteriza ecologicamente todos os tipos de plantas e animais. A gente não chega a esse nível de profundidade que um biólogo, um ecólogo normalmente vai chegar. Então a gente estuda a fitogeografia, que é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos vegetais, de acordo com as suas características. Então a gente faz uma breve caracterização biogeográfica do habitat. Então aqui a gente tem a delimitação de um habitat. Quando um habitat é mais rico ou menos rico dentro de um contexto de um bioma, dentro de um ecossistema, quais são as variáveis que são importantes para classificar qualquer tipo de vegetação? Então a densidade da vegetação, por exemplo, ela vai depender da temperatura, da chegada de iluminação, da água, da pressão atmosférica, umidade, altitude e solo. Então, mas principalmente tem que ter bastante chuva, bastante água presente no ambiente, para ter um ambiente denso e, claro, ter bastante calor. A gente pode perceber facilmente isso em qualquer representação do planeta, sobre os biomas mais próximos das regiões polares e os biomas mais próximos das regiões equatoriais, por exemplo. Podemos classificar a paisagem de acordo com a umidade. Chamamos de higrófitas aquelas plantas que, de certa forma, gostam do contato com a água, que vivem muito bem em contato com muita água. De tropófitas a gente chama aquelas plantas que conseguem alternar períodos chuvosos com períodos secos. Então os tropófitas são muito comuns, por exemplo, no bioma Mata Atlântica, nos biomas brasileiros de modo geral, que a gente pode ter alternância de estação seca, estação mais chuvosa, menos chuvosa. Então a tropófita seria essa principal planta aí. E nós temos também as xerófitas. A xerófita não está aparecendo aqui, mas a xerófita representa as plantas que se adaptam bem a ambientes secos. Elas têm grande capacidade de absorver a água do solo num curto espaço de tempo. E aí ela tem que sobreviver, às vezes 1 ano, às vezes até 2 anos sem nenhuma gota de chuva. Os cactos, os mandacarus, como a gente vai encontrar aqui no Brasil, são bons exemplos de plantas xerófitas. Que desconfigurou um pouco aqui o slide, por isso não está aparecendo escrito xerófita, escreve xerófita nesse tipo de vegetação. Classificação das folhas. As latifoliadas são folhas arredondadas, normalmente de ambientes que tem mais chuva, que tem bastante entrada de sol. E as aciculifoliadas são folhas pontiagudas, normalmente de lugares onde que pode ter a presença de neve, ficando em cima dessas nuvens. Então, para ela não ficar muito pesada, ela é um pouco mais afunilada, tá? Então, sempre tentando simplificar o vocabulário para você entender mais facilmente. Classificação de acordo com a sazonalidade das folhas que a gente tem numa planta. A gente chama de perennifolia aquelas plantas que não perdem folhas em uma determinada estação. Então, no Brasil, a gente tem majoritariamente plantas perennifólias. Por quê? Porque a gente não chega a olhar em nenhum momento do ano para a natureza e olhar que as árvores estão totalmente peladas, estão sem vegetação, tá? Estão sem folha, desculpa. Tá? Então isso acontece com uma ou outra espécie no meio da maioria que não perde folhas. Então são caducifólias aquelas que perdem folhas durante a estação fria ou estação seca. Você deve lembrar que, por exemplo, os sombreiros, aquele tipo de árvore que a gente tem nas praias, eles perdem as folhas durante uma época do ano. Só que esses sombreiros são de origem africana, eles não são nativos da nossa região. Então, no Brasil, nós temos predominantemente as perennifólias. Tá? Falar dos tipos de formações vegetais, nós temos as florestas. O que é uma floresta? Floresta é um ambiente mais rico de vegetação que pode existir no mundo. Tá? Você vai ter desde a vegetação rasteira até a vegetação arbórea de grande porte. Então a gente tem florestas de coníferas, onde que a vegetação é mais homogênea, as florestas mais equatoriais e tropicais, onde que a gente vai ter uma heterogeneidade muito maior em função da troca de clima, da presença de chuva, estações do ano e tal. A gente vai ter uma diversidade maior de espécies nas regiões mais quentes, como eu já tinha mencionado anteriormente. Outro tipo de vegetação que é possível são as arbustivas. As arbustivas são conhecidas também como savanas e aqui no Brasil como cerrado. Tá? Então cerrado não é um tipo de floresta em princípio, tá? É um tipo de formação vegetal
né, do tipo arbustivo. Aqui a gente tem 3 exemplos. Esse exemplo aqui de baixo a gente tem um exemplo africano, aqui um exemplo brasileiro, né, do cerrado brasileiro, e aqui a gente tem uma representação do cerrado lá no interior dos Estados Unidos. Tá? Então lugares diferentes. O que a gente percebe aqui? Árvores retorcidas, arbustos e muita vegetação baixa. Né? Então os arbustivos, né, chamam a atenção na paisagem, e esses troncos retorcidos, tá? Onde que a gente não tem um uso tão fácil, né? Por exemplo, para construir uma casa, para fazer um caibro de uma casa, é difícil você pegar e retirar aqui uma madeira para essa finalidade, porque o cabo sempre vai ficar aí bem retorcido, não é o ideal. Então essas vegetações, por sinal, foram muito subjugadas no mundo e acabaram sendo amplamente deterioradas em função de que o ser humano olhava para isso e dizia: isso não é tão importante. Só que as arbustivas, as savanas, elas têm uma grande capacidade de retenção de água nas suas raízes. Então, para debaixo da terra, a gente tem uma grande quantidade de vegetação que a gente não enxerga, né, quando a gente está na superfície. As herbáceas representam as pradarias, os pampas, os campos, a vegetação de gramíneas predominantemente. Aqui a gente tem o pampa gaúcho, aqui a gente tem a serra catarinense no entorno de Lages, né? Aqui a gente tem a savana africana e aqui a savana dos Estados Unidos. Então são vários lugares, né? A gente tem uma transição da savana na África e uma transição da savana dentro dos Estados Unidos. Normalmente as herbáceas estão em áreas de transição para áreas mais secas, né? Antes de um deserto você tem normalmente as pradarias, os campos, os pampas. Então entre savana e um deserto a gente pode encontrar esses 2 casos aqui. Ainda bem que eu corrigi durante a aula. E as xerófitas, né, ou xerofíticas, a gente vai encontrar, por exemplo, essa aqui é a caatinga brasileira, vegetação de áreas secas aqui do Brasil, do sertão nordestino, né? Aqui a gente tem a vegetação de puna, né, na área da Cordilheira dos Andes, né? Fica entre o Chile e o Peru, né? E essa aqui é uma área de deserto já dentro dos Estados Unidos. Tá ok? E alagadiças representam áreas, vegetações que a gente não encontra aqui no Brasil, que são as vegetações, por exemplo, da tundra, né? A tundra ela pode ser alpina ou ela pode ser polar. A tundra polar, ela se difere da alpina porque a tundra alpina, ela é um musgo, um líquen que surge em cima de pedra, né? Quando derrete o gelo, formam poças d'água e essa tundra aparece na tundra alpina, de altitude. E a tundra polar, ela forma um solo chamado de permafrost. Então é um solo formado em cima do gelo, que é bem curioso, bem interessante. A gente pode observar nessas imagens aqui de baixo a tundra polar e aqui em cima a tundra de altitude, a tundra conhecida como alpina. E aqui uma figura mostrando a distribuição da vegetação no mundo. Tá? A gente observa florestas em verde, ou aqui chamado de selva dentro dessa imagem. A gente percebe floresta aqui na região africana, na Indonésia, sul da Índia, floresta amazônica representada aqui. No entorno delas a gente percebe que tem savanas, né, que é essas áreas em bege que a gente encontra aqui, né, e aqui na Austrália, por exemplo. Depois, nas áreas temperadas, a gente tem um predomínio de áreas secas, né, de áreas de desertos. Tá? Então, majoritariamente, os desertos estão em áreas temperadas. Por isso que eu sempre digo, né, o Brasil, na região sul, ele tem uma grande quantidade de vegetação, uma grande quantidade de chuva, em função da vegetação amazônica produzir muita nuvem e trazer umidade para a nossa região. Porque grande parte do mundo, onde que a gente tem o trópico de Câncer, né, e o trópico de Capricórnio passando, são extremamente secos, são desérticos. Observe o deserto da Austrália, o deserto do Kalahari, dentro da África do Sul, e aqui o deserto do Atacama, todos na linha do trópico de Capricórnio. E no trópico de Câncer a gente encontra áreas desérticas entre o México e os Estados Unidos, o deserto do Saara, o deserto aqui da Arábia Saudita e um pouco mais ao norte aqui o deserto de Gobi. Ou seja, cuide da floresta amazônica, porque ela é responsável por trazer chuva aqui para a região sul do Brasil, por exemplo. Muito importante para a gente. Próxima aula, Bioma do Brasil. Não esquece de seguir o canal, curtir essa página, curtir esse vídeo. Obrigado!